pouco para trás, para eu não me atrapalhar com o carro aqui, tá, pessoal? Fica bem no foco aí. Aqui também? Não perdi nada? Beleza. Pessoal, vamos à palavra sem mais delongas, porque a palavra de Deus, ela deve ter a primazia, não é? Ela deve vir na frente, ela deve, sem dúvida alguma, ocupar o maior tempo nas nossas reuniões. Esta é que é a verdade. Você sabe que nós estamos aí vivendo a realidade dos 10 dias de oração, e eu penso que todos os temas, eu já averiguei, já verifiquei todos os temas de toda a apostila. Eu penso que todos os temas são muito pertinentes. Aliás, o tema que nós temos proposto para esta manhã também é um tema muito relevante, diria eu, imprescindível, diria eu, essencial. Vocês sabem que, bom, sem mais delongas, vamos à palavra. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, deixa que ela fale. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. No capítulo 4 e no verso 5, e para você que nos acompanha pelo Facebook, pelas redes sociais, não é? Que Deus também o abençoe aí onde você estiver, tá bom? Trabalhando, em sua casa, no trânsito, sei lá, em qualquer lugar onde você estiver, sinta-se abraçado por Jesus também, tá bom? 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, é o texto que nós vamos usar para embasar a nossa reflexão. Você encontrou aí? Amém? Amém. Graças a Deus. Fala assim, ó, porque, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor Jesus, obviamente, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quero refletir com vocês hoje, Marcelo, a respeito de Jesus, o justo juiz. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas os adventistas do sétimo dia são considerados, diria eu, por uma outra fatia, por um outro viés da religião cristã. Nós somos considerados por muitos como sendo uma seita e não uma religião genuinamente cristã. Por quê? Porque eles dizem que essa nossa crença de que há um juízo investigativo, como era bem chamado anteriormente, agora nós temos uma outra, diria eu, nomenclatura, que é o juízo pré-advento. Eles dizem que essa nossa crença é uma crença herética, é uma crença equivocada, é uma crença que, na visão deles, segundo eles, não tem o amparo e o respaldo bíblico. Então, nos acusam de seita, tão somente porque nós declaramos que há sim um juízo agora acontecendo, que há sim agora um processo onde todas as pessoas estão sendo avaliadas, estão sendo escrutinadas, estão sendo sondadas por Deus, e um dia, num futuro, creio eu, não muito distante, todas estas pessoas, e nós fazemos parte disso, receberão da parte de Deus a sua sentença. Uns ouvirão de Deus: vinde benditos de meu Pai. Outros, porém, ouvirão de Jesus, da boca do próprio Deus: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então nós cremos desta forma e somos acusados de ser uma seita por causa dessa nossa crença. Pois bem, os críticos que chorem, né, pessoal? Mas eles estão equivocados. Contudo, há ainda uma outra face desta moeda. Essa outra face da moeda não diz que não existe de fato um juízo em andamento. Eles não negam a realidade de que de fato existe agora uma espécie de processo acontecendo, e eles também não dizem, eles não rejeitam que um dia no futuro haverá sim o dia da sentença, o dia do veredito,
o dia do acerto de contas. Eles não negam esta realidade. Contudo, o cristianismo progressista defende que, olha, uma vez que Jesus morreu no nosso lugar, uma vez que a divindade se tornou homem e assumiu a forma humana para trazer sobre si e carregar sobre ele todos os nossos pecados, eles dizem, olha, você acha que um Deus que entrega o seu filho para morrer no nosso lugar vai condenar alguém? Então não se preocupe, ainda que haja um juízo em curso, ainda que exista o dia do acerto de contas final, no dia da volta de Jesus, você não precisa ter preocupação nenhuma, afinal de contas, todos, de uma forma ou outra, se salvarão. É isso que defende. Então você consegue perceber que, de um lado, nós somos acusados de sermos fundamentalistas e pregarmos uma heresia, algo que distorce genuinamente o que a palavra de Deus diz, porque não há um juízo acontecendo. Por outro lado, aqueles que dizem, não, obviamente que há um juízo, mas não se preocupe, porque Deus é um Deus de amor, não julga, não condena, Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar, então não fique preocupado, porque afinal de contas você vai se salvar, se não importa o que aconteça. São dois lados de uma falsa moeda, são dois lados de uma errônea perspectiva. Pois bem, eu quero, de forma muito breve e sucinta, eu quero conversar com vocês, quero dialogar a respeito destas observações, dessas perspectivas. Estaria uma delas com a razão? De fato não há um processo de escrutínio da família humana acontecendo agora? Ou será que todos nós, sem exceção, seremos salvos à revelia de tudo que acontece na nossa história e vida, à revelia de todas as ações que tomamos, todas as escolhas que fazemos? Será que de fato todos serão salvos sem que nada seja feito de nossa parte? Uma vez que Jesus já fez tudo, é o que quis, e de fato fez, Ele deu toda a oportunidade. Mas veja, estas duas perspectivas podem ser endossadas pela palavra de Deus? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer a vocês, a primeira questão, é que, número 1, se não existisse um juízo em andamento, nós de fato não precisaríamos ter um advogado. Ora, se não há um processo judicial acontecendo, se não há um juízo, Marcelo, em andamento, se não existe, Ayrton, nada nesta linha, na linha de julgamento acontecendo agora, avaliando tudo que as pessoas são e fazem, por que nós precisaríamos então de um advogado? Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta: quem a Bíblia diz que é o nosso advogado? Quem é o nosso advogado? Jesus de Nazaré é o nosso advogado. Então, é muito interessante perceber que, se nós de fato não acreditarmos que o juízo de Deus está acontecendo agora e que a sentença é inexistente no dia final, nós tiramos a necessidade de termos então um advogado. Olha, você só busca a defensoria pública, você só contrata um advogado quando você tem uma demanda, quando você vai passar por um processo, quando você precisa chegar diante do juiz. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Claro que sim. Então a Bíblia, em 1 João 2, diz que Jesus é o nosso advogado. Ora, se de fato Jesus é o nosso advogado, se ele exerce essa função, porque a palavra diz que sim, é porque de fato existe um julgamento acontecendo. Aliás, se há um julgamento acontecendo, eu quero dizer a vocês que o pecado é uma realidade, sim. Por que eu estou dizendo que o pecado é uma realidade? Porque o outro lado daquela moeda que eu falei no início diz que todos vão se salvar, porque afinal de contas Jesus morreu por todos, Deus é amor e na verdade Ele não julga e não condena ninguém. É um dos lados daquela moeda que eu falei lá no início. Contudo, se há um juízo, se há um advogado, ora, existem pessoas que precisam de um advogado porque estão fora
do padrão, cometeram erros. Então, se pessoas cometeram erros e precisam de um advogado, porque há um juízo acontecendo, ora, nós temos que admitir que o pecado é uma realidade incontestável. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, e carecemos da sua glória. E aliás, eu quero dizer a vocês, eu quero trazer a nós esta realidade impositiva, o pecado que nós cometemos, aquele pecado que nós não abrimos mão, aquelas manias e defeitos que a gente gosta de carregar, aqueles prazeres condenados da palavra, que nós gostamos de sentir este prazer, todas essas coisas que eu acabei de listar, e cada um sabe qual é o seu pecado original, todos nós sabemos qual é o nosso pecado raiz. Eu quero dizer que isto tem um potencial de nos levar para o inferno, sim. E que se engana aquele que pensa que Jesus, por ser amor, Adriano, não vai condenar ninguém. Engana-se, Ayrton, aquele que diz que Jesus, porque entregou sua vida em nosso lugar e porque nos ama tanto, no final das contas, Ele vai dar um jeitinho, vai passar a mão na nossa cabeça e nós adentraremos para a eternidade. A pessoa que diz isso, sim, está defendendo uma tese errônea, uma heresia, de fato. Nós temos pecados. E a verdade bíblica é que se a gente não se arrepende, pessoal, não tem salvação para ninguém, essa é a verdade. E é uma utopia acreditar que nós possamos continuar em oposição franca, aberta, direta, declarada aos conceitos que esse livro apresenta e imaginar que as coisas, tudo no final, darão certo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer dentro desta ideia de que Jesus é o nosso justo juiz, é que Ele é o nosso advogado. Se há um advogado, há um juízo. Se há um juízo, existe algo que baliza este juízo. Bem, veja, a segunda coisa que eu gostaria de trazer a nós, de forma muito breve, nós já estamos quase caminhando para o final, essa é a verdade. Eu gostaria de trazer a vocês que se Deus é juiz, significa que Deus, sendo juiz, pode emitir duas sentenças, porque em qualquer juízo, qualquer juiz, diante dos fatos, diante das alegações, diante das evidências, ele pode emitir sempre uma sentença favorável ao réu ou uma sentença negativa ao réu, sim ou não? Sim. É claro que sim. Nós podemos ter uma sentença positiva em nossa direção, ou nós podemos ter uma sentença condenatória em relação a nós, porque de fato o juiz decide com base nas evidências. E olha que interessante, Isaías 33, 22 fala, você confere, pode conferir aí, você vai encontrar que Deus, Ele é de fato juiz e legislador. Você vai encontrar isso escrito em Isaías 33, verso 22. Então, se Deus, Ele é juiz, e Ele também é o legislador, eu quero te declarar que o conceito que o juiz usa para embasar o seu julgamento é uma lei, e esta lei impede que o conceito de pecado seja relativizado. Não existe a possibilidade de uma relativização da parte do juiz em relação ao pecado. Não existe. É impossível aquele que vai emitir uma sentença, e ele mesmo é quem estabeleceu a lei, é impossível que ele abra mão 1 milímetro daquilo que ele estabeleceu como regra, como norma. E aí hoje as pessoas querem tentar dizer, elas querem, teve até um outro, eu já falei sobre isso aqui o ano passado, quando eu estive aqui, não é? Teve um outro dia aí, alguns anos atrás, no ano de 2020, para ser mais específico, mas ele atende a uma ideologia que é maior do que ele. Há uma corrente cristã, pseudo-cristã, que diz que esse livro deve ser atualizado, a Bíblia deve ser atualizada, que se deve fazer uma releitura, porque a Bíblia, na visão deles, não atende mais às demandas da sociedade atual.
Eles dizem que este livro já é um tanto ultrapassado. E, na verdade, nós devemos, em relação a este livro, extrair dele o que seja a palavra de Deus e o que não impede a pregação do Evangelho na sociedade. E isso nós podemos levar, que isso é o Evangelho. Aquela parte que atrapalha a pregação do Evangelho na sociedade, isso nós devemos tirar de cena e considerar não palavra de Deus. Olha aqui, que malandragem diabólica, Senhor. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a palavra genuína de Deus, nós não encontramos uma ideia de relativização da palavra e de uma fatiação dos escritos de Deus para dar um jeito nos pecados que a sociedade está cometendo e os rumos que a sociedade está indo por eles. Querem então adequar a Escritura para que assim ela não confronte a podridão que a sociedade está mergulhada. Esta que é a verdade. Esta que é a verdade. E aí então, o que nós temos como expressões desta desconexão do que deve ser feito para o que a sociedade tem praticado? E pasmem vocês, existem vertentes cristãs, pseudo-cristãs, que defendem todas as coisas que eu vou começar a dizer a partir de agora. Número 1. Eu acho que foi no final do ano passado, ali em Novo Hamburgo, um tabelionato, um cartório, eles efetivaram, eles endossaram, eles deram a certidão para um casamento no modelo trisal. Se você for para a internet, pegar o celular agora e escrever trisal, você vai saber o que eu estou falando. Mas é mais ou menos assim, se você não tiver tempo de verificar. É assim. 3 homens, casal, é isso aí. 3 mulheres, quem sabe? Olha, é família, é casal, é amor, tá legal, pode. Ah não, 3 homens não dá, não fecha. 3 mulheres também não dá. Vamos fazer assim, 2 homens, 1 mulher. É lindo? Vamos endossar. Mas quem sabe, então, 2 mulheres e 1 homem. Pode ser assim, é trisal, é um casamento entre 3 pessoas que se respeitam, se adoram, se ajudam, aliás, se amam. Então nós vamos endossar. Na Bíblia, a ideia de casamento original é homem e mulher. Ish, contudo, Isha, côncava, Adão, Eva, homem e mulher. Assim Deus os criou. Aliás, ainda que a sociedade entre por qualquer vereda, entre por qualquer caminho, eu, Ismael, diante das câmeras e diante desta igreja, continuo afirmando que eu continuo com este velho livro. Ademais, nós temos lá em São Paulo, e é bom que isso vai para o canal depois, para a internet, tomara que chegue, né? Nas pastoras, eu não me lembro agora o nome de uma, mas a principal lá é a Lana Holder. A pastora Lana Holder, ela foi uma grande expoente pregadora das igrejas da Assembleia de Deus no início dos anos 90. Só que um dia, a pastora Lana Holder se descobriu de uma outra forma que Deus não a havia criado. Ela entendeu que não era mais Lana Holder. A sua identidade estava errada. Ela não possui a identidade e o sexo biológico feminino. Não é assim. Ela abandona o seu casamento heterossexual, se une a uma outra pessoa, uma mulher no caso, vai para os Estados Unidos e lá as duas recebem uma visão, recebem um chamado. Que chamado seria esse? O chamado para voltar ao Brasil e chamar os excluídos. O chamado de voltar ao Brasil e resgatar aquelas ovelhas que são excluídas do meio dos fariseus, não é? Elas abrem então em São Paulo a igreja ativista da causa LGBTQIPNA+, a igreja Cidade de Refúgio.
que é uma igreja afirmativa da causa LGBTQIPNA+, aonde a Tammy Gretchen foi batizada. Então eles dizem que a homoafetividade, a homossexualidade, ela na Bíblia não é pecado, não. Não é, segundo a visão delas. Como que não é pecado? Ora, como é que pode uma relação onde há amor? Como é que pode uma relação onde há respeito? Defendem? Como é que pode uma relação onde há cumplicidade? Como é que pode uma relação onde há parceria? Como é que isso pode estar errado, hein? Não, o grande problema é quando existe uma relação homoafetiva para adorar a outros deuses. Se você tiver respeito, carinho, afeto, parceria, se a relação for homoafetiva, mas ela for entre duas pessoas, não há problema nenhum. O grande problema é se você tiver uma relação para adorar outros deuses. E aí não importa que tipo de relação seja. Se for para adorar outro Deus, está errado. Mas para o nosso Deus, nós podemos nos relacionar homoafetivamente sim. Essa é a tese que elas defendem lá na igreja delas. Não deixe seu queixo cair, tá bom? Mas existem alguns crentes adventistas entrando por essa tese. Porém, há um povo que ainda está na brecha. Eu estou aqui. Você está aqui. Enquanto este livro estiver debaixo do braço sendo lido, através da influência do Espírito que o inspirou, nós continuaremos dizendo que homem é homem e mulher é mulher. Só ouvi ele dizer amém. Outro dia um presidente da nação, e o meu discurso aqui não é político, meu sermão não é político, mas o presidente da nação disse assim, ele disse que nós devemos humanizar os pequenos delitos. Ele disse que nós não podemos ser tão turbulentos com quem rouba o celular. Ele disse que nós não podemos ser tão incisivos com aquele que rouba 5 quilos de arroz no mercado para alimentar a sua família. Ele disse que nós não podemos ser tão duros com aqueles que, por serem excluídos da sociedade, entram pelo mundo crime. Isso que o presidente disse. Esta é a ideologia que o mundo está aderindo. A ideia de não confrontação do erro, a ideia de não atendermos a uma norma fixa e rígida, e nós temos essa, que é a palavra de Deus. Só fechar essa parte aqui, para nós nos encaminharmos no final. Deixa eu contar uma coisa. Quem quebra um princípio é quebrado pelo princípio que quebrou. Repete isso. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, esse princípio que nós quebramos nos quebra. Quer ver? Você não tem colesterol, né? Você não vai ter colesterol só até começar a comer comida gorda na vida. Começa a comer sal demais. Você vê se você que não tinha pressão arterial nas alturas, você não vai ter. Começa. Quebre aquela ideia de se alimentar adequadamente. Faz assim, para de tomar água e toma só Coca-Cola. Faz isso. Coloque acidez em todo o teu sistema. Coloque acidez dentro de você. E espere para ver o que vai acontecer com você no futuro. Pode ser que não seja agora, mas veja, o primeiro casal também não morreu naquela mesma hora. Não, e aí o diabo disse assim, não, Deus disse que vocês vão morrer. Deus disse que vocês vão ter problemas. Deus está louco, Deus está errado. Esse pregador neopentecostal que grita mais do que outra coisa, ele está mentindo para você, mas está... O que aconteceu depois? Aconteceu morte. Aconteceu expulsão do paraíso. E nós não entendemos que todas as vezes que a gente sai do projeto original, todas as vezes que nós quebramos declaradamente um princípio da palavra de Deus, não adianta chorar depois. Esse princípio nos quebra, nos derruba, nos flexiona. Ainda bem que a semelhança do filho pródigo, nós podemos ainda voltar para casa. Graças a Deus.
Então veja, Deus é juiz, e não há a hipótese de não haver uma sentença. E se há um advogado, vamos para o final já, se há um advogado, se existe um juiz, há uma lei. Veja, olha que interessante. Há uma lei. Claro que é, porque em Isaías 33, 22, nós vemos que o próprio Deus é o legislador. Então, Deus é o criador da lei. E aí, aqui nós temos mais uma janela para abrir. Eles dizem, aqueles que nos acusam de ser sectários, de ser seita, dizem que esse negócio de lei já era. Mas então, aquele que instituiu a lei, porque Deus é o legislador, segundo a Bíblia já era também, até pode ser, porque eles estão querendo adequar a Bíblia para a sociedade moderna. É interessante essa perspectiva. Mas, existe uma lei, sim. Agora, vamos aqui fazer um exercício. Você percebeu como ninguém mais quer obedecer nada e ninguém? Presta atenção. Vá para o trânsito. Quem é que vai todo dia que trabalha de carro? Eu vou. É uma selva, você não. Tem a placa, não respeita. Tem o sinal, não respeita. Vai entrar para a direita, a pista não existe. Vai entrar para a esquerda, você que se vire para adivinhar. É ou não é? E Alvorada tem um troço crônico, né? Que andar nessa avenida é uma coisa horrorosa. Né, pessoal? É horrível. O trânsito de Alvorada é um dos piores que eu já frequentei. Né? Porque a avenida é estreita, o asfalto não é bom, né? Não sinaliza, moto no meio, é horroroso. Mas o problema maior é que nós não queremos obedecer nada a ninguém. As pessoas vão para o médico. E lá está a bula, lá está a receita. O sujeito vai para a farmácia. Você vai na farmácia, não deixa lá mesmo. Você arranca com R$100, não é verdade? Você arranca com R$100. Você deixou lá 100, 200, até R$300 na farmácia. Você tem a bula, você investiu dinheiro, não é? E aí o médico falou assim no receituário: você deve fazer o tratamento por 20 dias. Aí você começa, quinto dia já começou a se sentir melhor, já começa a achar que não precisa mais do remédio. Já abandona um pouco o tratamento, já comecei a me sentir melhor. Ei, não é sobre o que você sente, é sobre a receita, Deus. Quantos dias o bendito médico diz para você tomar o medicamento? 15 dias? Pois então, faça um esforço para tomar 16, se for necessário. Mas não abandone o tratamento no quinto, no sexto, no sétimo, porque existe uma bula, você comprou o remédio, está tudo posto. Então obedeça àquele que estudou, àquele que sabe, àquele que te deu orientação. Nós vamos para Deus, nós temos a bula, nós temos o remédio, nós temos o advogado, nós temos o parâmetro da lei, nós temos o mapa para ser seguido, e as pessoas insistem em não entrar pela porta estreita, porque ninguém mais quer obedecer a nada e a ninguém, inclusive a Deus. Nós, na verdade, todos aqui somos bodes. Todos nós pecamos. Ora, se eu pequei, eu infringi a lei, mas é para isso que nós temos um advogado e ele está aqui hoje, é Jesus. Amém. É Jesus. E para finalizar mesmo, para nós irmos para casa, alguém poderá dizer: tudo que você diz, você está dizendo que eu tenho que observar alguma coisa para me salvar. Eu tenho que guardar uma lei para me salvar. Eu não disse isso. Mas eu também não disse que você não tem parte nenhuma no processo da sua salvação. Eu disse uma coisa e outra. O que eu estou dizendo? Eu vou resumir tudo que eu disse desde o início para você não distorcer aí do outro lado da tela a minha palavra. Eu quero te dizer que há um processo de juízo em andamento, sim. E Jesus é o nosso advogado. Então nós não precisamos ficar preocupados, porque o nosso defensor é infalível. Amém. Ele nos defende. Mas, se há então um advogado e há um réu, e nós somos todos aqui, o réu é eu, o réu é você. E Jesus é o advogado.
E então há um juiz estabelecido. E se há um juiz, existe uma data para o julgamento, existe uma data para a sentença. E, segundo este livro, a data do dia da sentença é o dia de Deus, é o dia em que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus em glória e majestade. E eu estou querendo muito esse dia. Eu estou querendo esse dia. Então, o que acontece? Há uma norma, há uma regra, há uma lei, que é a base deste juízo, é a lei de Deus. 10 mandamentos, não 9, não 11, 10. Eu tenho então que observar todos para ser salvo? Não, você não precisa, porque aliás ninguém guarda todos os 10 mandamentos, porque todos pecaram. Mas as pessoas que querem ser defendidas pelo advogado Jesus devem obedecer a cartilha que o advogado prescreveu. As pessoas que querem ter o advogado Jesus na sua causa devem executar exatamente o passo a passo que ele te der e que ele me der. Então, quando nós nos achegarmos para Jesus, porque há um juízo, e nós sabemos disso agora, quando nós nos achegarmos perto dele, o que será que ele vai nos dizer? Ele vai dizer assim: olha, não precisa abandonar nada, pode continuar a vida do mesmo jeito, está tudo legal, lá no final eu dou um jeito, eu vou resolver. Será que o advogado vai dizer isso? Não, ele não vai dizer isso em tempo algum. Ele vai dizer: olha, se você me ama, ninguém tem uma relação de amor com um advogado, né? Mas a relação nossa com Jesus é tão boa, tão grande, tão diferente, que ele nos permite amá-lo e ele nos ama. Olha que interessante. Então, quando nós o recebemos como advogado e ele nos recebe, e quando ele pega a nossa causa para julgar, ele fala assim: olha, se você me ama, guarde os meus. Porque no último dia, quando a hora da sentença chegar, eu que sou o juiz, porque ele é Deus, eu que sou o juiz, escrutinei a tua vida, vi como você andou, vi as dificuldades que você enfrentou, vi as doenças que você enfrentou, vi o sofrimento financeiro que você passou, vi o casamento onde você estava inserido, eu que vi toda a sua vida, você que se aplicou em mim, você que me contratou para resolver a sua causa, eu estou aqui para te dizer: bem-vindo, você está salvo, você e a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu bairro. Eu sou Jesus, o justo juiz. Vim para te salvar. A pergunta é, para fechar, quantos de nós queremos a salvação porque nós aceitamos um advogado que nunca perdeu uma causa? Sua vida está escondida em Jesus Cristo. Se por algum motivo você quis contratar outro advogado, se por algum motivo você quis observar outra lei, se por algum motivo você quis entrar por outro caminho, ainda existe tempo de tomar esse livro, conhecer a Ayrton, o Deus que se apresenta através dele, receber o Espírito que ele deixou disponível para todos nós, que aliás está aqui agora falando com você. E se porventura você quiser hoje renovar o seu pacto com Deus, para estar de pé no dia da sentença final, não perca essa oportunidade. Entregue sua vida para Jesus. E eu te prometo, eu não sou candidato a nada, tá? Eu te prometo, com base nesta palavra que não falha, haverá uma mudança radical na sua vida. Porque, segundo esse livro apresenta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.